aí pessoal, vamos lá, continuando o nosso curso de Corel X5. Hoje eu vou apresentar para vocês as ferramentas de aparagem e de soldagem. E também, de quebra, a de intersecção. Palavrinhas difíceis, mas vocês vão entender o que eu estou falando daqui a pouquinho. Eu vou pegar um retângulo normal, vou pintar ele de vermelho. E sobre ele, eu vou fazer um círculo amarelo. Legal, até aí nada de novidade, tá? O negócio é o seguinte: eu vou pegar a ferramenta de seleção, a setinha branca, eu vou selecionar os dois objetos, e aí ele vai me apresentar aqui em cima esse monte de opções aqui, tá? Ó. Aqui soldar, aparar, intersecção, simplificar, frente mais verso. Tem um monte de opções aqui que vocês praticamente não vão usar, mas eu vou explicar para vocês as mais importantes. Bom, com os dois objetos selecionados, se eu clicar em soldar, eu simplesmente unifico esses dois objetos, tá? Eu estou soldando esses dois objetos. Então, eu tenho um objeto, dois objetos. E a hora que eu seleciono os dois e clico em soldar, ele combina esses dois objetos. Legal, né? Fazer mais um teste. Eu vou anexar uma bolinha aqui e uma bolinha aqui. Não estou medindo, só estou fazendo para vocês entenderem a ferramenta. Eu não vou nem pintar. Seleciono todos os objetos e soldo. Olha só. Acabei de construir um objeto do nada, apenas com um retângulo e com algumas elipses, alguns círculos. Então é uma ferramenta que vocês vão usar muito para poder construir objetos um pouco mais complexos. Em vez de vocês ficarem desenhando, dá para a gente criar aí uns objetos bem interessantes. Deixa eu só centralizar tudo. Olha só, aí a gente consegue ter várias combinações. Olha só, acabei de construir um objeto do nada, só dupliquei, né? Usei o Ctrl mais o D para poder duplicar, coloquei uma cor diferenciada em cima, uma cor diferenciada embaixo, só para a gente ter uma ideia do poder que a gente tem para criar simplesmente usando soldagem e a aparagem, tá? Voltando aqui no nosso primeiro objeto, da mesma forma que eu soldo, eu posso aparar. O que seria o aparar? Eu vou fazer uma estrela, tá? No meio. Vou selecionar tudo, só que em vez de eu clicar em soldar, eu vou clicar em aparar. E aí ele aparou. Aparou é como se essa estrelinha aqui, voltando aqui, é como se essa estrelinha fosse uma forma. Sabe aquelas formas de biscoito que você molda os biscoitinhos e tira? É a mesma coisa, tá? Se eu colocar essa estrelinha, vou colocá-la meio a meio aqui para vocês entenderem, e aparar, olha só. Ele apara justamente a área que eu sobrepus a esse objeto, que no caso é a estrela. Vou voltar aqui. Eu vou fazer um outro teste aqui. Ó. Vou fazer um círculo aqui. Olha só, reparem essa área aqui. Se eu soldar, ele une. Se eu aparar, ele simplesmente tira. Olha só. Então eu consigo criar objetos complexos simplesmente usando esse recurso maravilhoso do Corel. Olha só, eu só vou aparando. Depois eu posso unificar esses objetos. Olha só. Olha que interessante, né? Eu consigo aí desenvolver objetos bem complexos, tá? Apenas com uma ferramenta simples de se utilizar, né? Aí vocês me perguntam, tem outras ferramentinhas ali, são necessárias? Eu posso garantir para vocês que apesar do Corel possuir essas ferramentas, não há muita utilidade não. As mais usuais é a aparagem, a soldagem e a intersecção. O que seria a intersecção? Tá vendo que eu cliquei, não aconteceu nada, mas na hora que eu tiro o objeto, o objeto de trás ele pega simplesmente essa forma que estava por cima, respeitando o limite do objeto, tá vendo? Ó?
Eu criei um objeto, que seria essa bola, ó, como se isso aqui fosse uma forma, como se isso aqui fosse como se isso aqui fosse um papel. Esse desenho eu colocasse em cima da folha, e aí é como se eu tivesse desenhado esse objeto, tá? Isso é uma intersecção. Vamos dar um exemplo um pouco mais claro. Isso aqui é uma folha sulfite, vamos chamar isso aqui de uma folha sulfite, tá? Vamos supor. E aí eu coloquei uma estrela em cima dessa folha sulfite, tá? E aí eu vou selecionar os dois objetos, vou dar uma intersecção. É como se eu tivesse desenhado essa estrela por cima da folha. Olha só, ele virou um objeto que eu posso pintar, tá? Então a intersecção é quando você desenha, quando ele faz um desenho em cima do objeto, dando a silhueta daquele objeto que está sendo colocado por cima. Se eu colocar metade da estrela e selecionar tudo e dar uma intersecção, ele desenha só essa primeira parte, tá vendo? Então você pode construir aí coisas bem complexas com recursos tão simples. Agora tem recursos que já não são tão sensacionais assim, como esse que eu vou mostrar para vocês. Ó, vou colocar o mesmo círculo aqui, pintar ele de uma cor diferenciada, selecionar, e nós temos o frente menos o verso. Então o que ele faz? Ele recorta, é o contrário, né? Se eu desse uma paragem, ele recortaria perante esta forminha, perante este objeto, tá vendo? O frente menos o verso é o contrário. Ele corta em relação ao objeto que está aqui atrás, tá? Se vocês separarem, eu vou colocar aqui em aramado, tá vendo que essa parte de trás, ela delimita justamente com um círculo. Então se eu cortar aqui, ó, frente menos o verso, ele simplesmente recortou como se a peça de trás ela fosse uma forma, tá? Já o simplificar é a mesma coisa da aparagem. Então eu acho simplesmente inútil, tá? Então é a mesma coisa que a aparagem, tá? Ainda com os dois objetos selecionados, o que faltou pra gente foi o frente menos o verso, a gente já fez, e o verso menos a frente, que aí ele some com o objeto e apara, né? Seria uma aparagem também. E por último, o criar um limite, né? Vocês nem entenderam que isso acontece, é como se fosse uma soldagem, mas ele faz a silhueta, tá vendo? É a mesma coisa que eu selecionar tudo e soldar. Seria a mesma coisa, só que ao invés de soldar, ele cria um limite, ele cria uma junção entre as peças, tá? E aí você pode pintar da cor que vocês quiserem, da cor que vocês mais se habituarem aí. Então essa foi a aula de aparagem, de soldagem, é uma aula muito importante. Esses recursos do Corel parece que são muito simples, né? Você coloca um retângulo, coloca um elipse, faz uma coisinha ali, mas na hora de vocês fazerem uma composição, uma criação de objetos mais complexos, né, mais complicadinhos aí, eu posso garantir que vocês vão usar muito essas ferramentas aqui, posso garantir para vocês, tá? Espero vocês numa próxima aula, bons estudos, tchau, tchau.